Nesta semana, o governo brasileiro enviou para o regime cubano 1.250.000 litros de leite dos brasileiros para agradar o regime que lá está há mais de 50 anos. Você pode até perguntar, mas não era 125 toneladas? Exatamente, 125 toneladas de leite em pó corresponde a 1.225.000 litros de leite. Agora, vejamos outros pontos. Nos próximos dias, o governo vai enviar também arroz e milho. Soja também está aí na fila para embarcar para o país dos Castro. Veja bem, justamente quando o preço dos alimentos no Brasil está mais alto do que nunca. Nós não estamos passando por uma pandemia, nós não estamos no auge da guerra da Ucrânia e nós estamos pagando R$ 40 o pacote de arroz. R$ 40 é o que custa o pacote de arroz. Vá lá no mercado e veja também quanto está custando um quilo de leite em pó. Pense que pessoas que têm poucos recursos financeiros, e eu vou dizer, pessoas que ganham, ou famílias com 3, 4 pessoas, que têm ali 1 a 2 salários mínimos. Essas pessoas não estão podendo mais se alimentar com o básico, porque realmente não dá. R$ 40 o preço do arroz corresponde a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. É o correspondente a um dia de trabalho. E nisso aí estão impostos que são retirados em tudo que você pode imaginar. Aí do nosso dinheiro sai para poder o governo brasileiro enfiar novamente em países que ele escolhe com critérios bem específicos. O país tem que ser uma ditadura, não pode ser uma democracia. Só pode ser ditadura socialista, comunista, o diabo. Não pode ser. Não pode ser, por exemplo, um outro país que vive uma situação muito difícil, mas que lá ainda prevaleça a democracia. Não, tem que ser para comunista. Eu quero lembrar também que Cuba e Venezuela, essas duas ditaduras, que estão arrasadas, né? O povo está arrasado, porque os líderes estão muito bem, cheio de dinheiro. Mas esses países devem ao Brasil bilhões. Da Venezuela não tem nem mente agora quanto que está, mas são muitos bilhões. A Cuba chega a 3 bilhões. E no final do ano passado, os cubanos reafirmaram que não têm condições de pagar a dívida. O calote, sabe do quê? Do Porto de Mariel, que o Lula, com dinheiro dos brasileiros, construiu lá para eles. E pensa que aquilo está em operação, que está... Não! Adivinha para onde esse dinheiro foi? Olha só, não seja hipócrita de dizer que a situação difícil do povo de Cuba é culpa dos Estados Unidos. Quando os Castro deram um golpe lá no país e transformaram o país em uma ditadura, lá não tem eleição, lá não tem liberdade de expressão, lá não tem meios de comunicação, né? Tem meios de comunicação, mas são todos regulamentados pela ditadura. Pois é, quando deu-se o golpe, a primeira coisa que os Castro fizeram, os ditadores, foi tomar. Eles se apoderaram das empresas americanas que lá estavam. Isso gerou obviamente um atrito com os Estados Unidos. Então, o primeiro passo foi esse: tomar as empresas americanas que lá estavam. Expulsou os americanos em alguns e fechou o país. Agora, todo esse tempo passou, o país continua com o mesmo governo, vai passando de pai para filho. Não há eleição, não há liberdade. E para o nosso presidente,
o país é um exemplo. Esses dias, o Lula disse que a Venezuela é um exemplo de democracia, que lá tem mais eleição do que no Brasil. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? A Venezuela já está avisando lá que não vai cumprir o acordo que haviam feito em ter uma eleição aberta e limpa. Já estão dando sinais de que não vai ter eleição coisa nenhuma. Aquilo é ditadura. Qual é o motivo? O que o governo brasileiro tem? O que o governo brasileiro tem de compromisso, de união com essa gente que está sempre estendendo tapete vermelho para comunista, ditador aqui no nosso país? Não teve uma única pessoa, um único líder que achou bonito o papel que Lula fez em estender o tapete para um ditador sanguinário aqui no nosso país. Agora começa a distribuir o nosso dinheiro por aí. O brasileiro não se dá conta de que acorda cedo, trabalha, tudo que você faz é retirado uma parte convertida em imposto. Se você pega ônibus de manhã, uma parte é convertida em imposto que vai lá para o governo. Se você compra uma bala, se você compra um chiclete, se você toma uma cerveja, se você almoça, tudo que você faz, você está pagando imposto. E sem falar que nesse governo, as pessoas que ganham pouco também vão começar a pagar imposto de renda. Vai declarar imposto de renda também. Então, o negócio vai ter tudo duplicado. É imposto que não acaba mais. E não venha dizer que a culpa de estar cobrando imposto de pobre agora, imposto de renda, não é do Lula. Não venha dizer isso, que isso é uma hipocrisia. Ele prometeu na campanha, na televisão, de que somente quem recebesse mais de 5 mil reais por mês é que faria declaração de imposto de renda. Ele prometeu isso. Se ele sabia que não podia fazer, ele estava enganando quantos milhões de pessoas. Nossa, eu vou escolher esse candidato porque eu não quero declarar imposto de renda. Quantos milhões de brasileiros fizeram isso por causa dessa mentira? E agora, e também o seu discurso de picanha, picanha, picanha. A gente não está conseguindo comprar nem arroz, tomate, R$14 o quilo. E agora, além de dinheiro enfiado nos comunistas lá, agora nós vamos começar a mandar alimento também. Porque lá, o coitado do povo não pode nem ter... Você está achando que o cubano... Não, por que o cubano não trabalha e produz? Você está achando que ele tem acesso a trabalho? E você está achando que em comunismo ele tem acesso a tomar decisões? Você está achando que as terras, as fazendas, elas podem ser... elas estão na mão do povo? Você está muito enganado a respeito de comunismo e socialismo, de igualdade. A igualdade que tem lá em Cuba existe mesmo. É um dos países mais igualitários do mundo. Todo mundo na linha da miséria. Eu estava vendo um dia desses aí, uma moça, inclusive tem muitas pessoas que fugiram de Cuba e estão no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em outro lugar. Essas pessoas agora, livres da perseguição cubana, elas contam a verdade. Elas contam, por exemplo, que a comida que eles compram são racionadas. Ou seja, para você ter uma ideia, cada cubano tem direito a comprar 5 ovos por mês. Eles recebem também, eles podem comprar uma coxinha, sabe aquela coxa e sobrecoxa de frango? Uma por mês. Sabe no pacote onde está escrito? De onde veio? Vem dos Estados Unidos. Também produto que organizações dos Estados Unidos manda para Cuba e Cuba vende para as pessoas. Ou você está achando que esses alimentos serão distribuídos gratuitamente para o povo cubano? Será que você é tão inocente assim? O produto chega lá e vai ser vendido. Você sabia que o melhor regime para emagrecer, você que está acima do peso, o melhor regime para emagrecer é o regime cubano. Lá não tem ninguém gordo. Tudo esquelético. Eu não estou brincando. Funciona perfeitamente o regime cubano para isso. Exceto os líderes. Exceto os ditadores que comandam o país. Esses estão todos fora do peso. Agora, o Brasil vai tirar
Se nós estivéssemos aqui com alimento sobrando, mas não estamos, porque o alimento está caro, além de faltas de políticas públicas nesse país, que infelizmente tem uma vergonha em todos os governos, todos os últimos governos, uma vergonha. Lembrando que os últimos governos é PT desde 2003. Entendeu? PT até 2016, depois teve 2019, depois entrou Bolsonaro, agora PT de novo. E nós continuamos com os mesmos problemas. Continuamos com os mesmos problemas. Então, quando a gente fala de governos anteriores, nós estamos falando justamente do próprio governo Lula, que manda nesse país desde 2003. E que desde 2003 soca dinheiro nosso em países administrados por regimes ditatoriais comunistas.